meus amigos do canal do JP Faria, sejam todos bem-vindos. E nós vamos aqui fazer uma análise, fazer alguns comentários, logo depois que aconteceu aí a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ser ministro do STF. Pois é, logo após a aprovação de Flávio Dino para o STF, o Lula soltou uma pérola que eu quero te mostrar aí nesse vídeo qual foi a pérola que o Lula soltou. E depois que ele soltou essa pérola, ainda teve jornalistas que tentaram ainda minimizar, tentaram esconder a fala do Lula. Tentaram dizer que não era realmente aquilo que o Lula queria dizer, como sempre é o que eles fazem. E eu vou mostrar nesse vídeo aí que você vai ver agora qual foi essa fala que o Lula fez. Dá só uma olhada. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Então, você viu aí essa fala do Lula? Que pela primeira vez nós vamos ter um ministro no STF comunista. Essa fala provocou uma polêmica geral. E aí, os apagadores de incêndio, os passadores de pano, já começaram a articular, já começaram ali dizer que não é bem assim, isso é uma piada, que o Lula é um piadista, mas é verdade, é verdade. E um desses passadores de pano do Grupo Globo, do portal UOL, que se chama Josias de Souza, cometeu aí algo horroroso, algo horroroso. Olha, como que um jornalista se presta a fazer um papel desse? Eu vou colocar também aí esse vídeo para você ver esse vídeo aí desse jornalistazinho Josias de Souza tentando passar panos quentes aí nessa fala do Lula. Dá só uma olhada também aí. O Lula perde o senso do ridículo, mas não perde a piada, né? Ele estava discursando uma Conferência Nacional da Juventude e achou que seria uma boa ideia fazer piada com a chegada do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Aí ele diz ali para a rapaziada: vocês não sabem como eu estou feliz, pela primeira vez na história consegui me colocar na Suprema Corte um ministro comunista. Mal comparando, o Lula está tratando o Flávio Dino como o Bolsonaro tratava o Nunes Marques, o ministro Gorjeta, o ministro 10% de mim no Supremo. Se queria celebrar a transferência do Dino da Justiça para o Supremo, o presidente devia dizer que está feliz porque conseguiu enviar para o Supremo uma pessoa preparada, com enorme conhecimento jurídico, com... Você viu aí como é que um jornalista tem essa cara de pau de fazer isso, dizer que essa fala do Lula é uma piada? Uma piada! Esse tipo de jornalismo envergonha o povo brasileiro. É por isso que a velha imprensa não tem mais audiência. Eles estão todo dia perdendo a sua audiência. Que coisa triste, que coisa horrorosa. Um jornalista passando pano, colocando panos quentes numa fala verdadeira e real. E eu vou mostrar para você como essa fala do Lula, ela é real, bem real. Porque esse ano já, em 2023, o Lula realizou aqui no Brasil a 26ª reunião do Foro de São Paulo. E nessa reunião, que hoje esse Foro de São Paulo é chamado Grupo de Puebla, certo? Que a mídia escondeu a existência do Foro de São Paulo por mais de 16 anos. Esconderam. Mas agora não tem mais como esconder, porque Lula, agora em 2023, logo após ganhar as eleições, ele fez a 26ª reunião do Foro de São Paulo aqui no Brasil.
E nessa reunião ele fez uma fala parecida com essa que você viu aí agora. Qual foi a fala, JP? A fala na qual ele diz que tem orgulho de ser comunista. Dá só uma olhada nessa fala do Lula. Olha aí. Não somos vistos pela extrema-direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos isso. Então, será que ainda restam dúvidas? Será? Pois é, isso aí é o Lula. Temos orgulho de ser comunista. E aí, o Josias Paulo de Souza, o Josias de Souza, aliás, jornalista do Grupo Globo, do UOL, veio dizer que era uma piada. Piada, Josias. Olha, você podia tomar vergonha nessa sua cara lambida. Que é isso que você tem, uma cara lambida, um homem da sua idade. Isso é o chamado pago para mentir. Pago para mentir, pago para esconder a verdade do povo brasileiro. Que muitos não sabem nem o que é Foro de São Paulo, não sabem o que é Grupo de Puebla, não sabem o que é ser comunista, não sabem o que o comunismo provocou na China, na Rússia, no Camboja, na Coreia do Norte. Pois é, tragédias na Ucrânia. Pois é, matou muita gente. Aproximadamente, aí, os morticínios que o comunismo provocou no mundo chegam a 100 milhões de pessoas. Muito mais do que aquele homem do bigodinho lá da Alemanha fez com os judeus. Muito mais, nem se compara. Nem se compara, minha gente. Pois é, e um cidadão dizer que tem orgulho de ser comunista é brincadeira. E agora colocou um ministro no STF, um ministro comunista. O que vamos esperar daqui para frente desse ministro comunista, como disse o Lula, no STF? E olha, eu quero colocar um vídeo aqui para você ver. Esse vídeo é muito antigo, para provar, sustentar a minha fala, sustentar, para que você entenda todo o contexto dessa situação, do projeto que está em execução no Brasil. Você sabe qual é o projeto que está em execução no Brasil? Implantação do socialismo. E após o socialismo, que é o primeiro passo, é o processo que leva ao comunismo. Claro, existem diferentes vertentes do comunismo. E eu vou dar uma explicada para você. Dá só uma olhada no vídeo primeiro aí do Lula dizendo há anos atrás como é que vai funcionar a implantação desse projeto de poder no Brasil. A implementação do socialismo no Brasil. Você vai ver o vídeo agora e após o vídeo eu vou explicar tudo para você. Dá uma olhada aí. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante.
é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem coerente, hein, Igor? Bem coerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Então, você prestou atenção em tudo que o Lula disse aí há anos atrás? Pois é, a implementação do comunismo no Brasil será de uma forma que a mente do brasileiro esteja completamente preparada para isso. Pois é, isso levará anos, que ele fala. Levará anos. Esse socialismo implantado no Brasil, que está em um processo há muitos anos, ele, como ele disse nesse vídeo, não será um socialismo à la cubana, não será um socialismo soviético, não serão esses modelos. Será um modelo adaptado, um modelo criado especificamente para o Brasil. É o que vem acontecendo. Isso é o chamado socialismo fabiano. Ele é diferente do velho comunismo de Karl Marx, de Lenin, de Stalin. O socialismo fabiano, ele foi o socialismo aperfeiçoado, o socialismo de Karl Marx, a revolução de Karl Marx, que era a revolução armada, a revolução do proletariado, a ditadura do proletariado, foi adaptada, transformada num socialismo fabiano, que é diferente. Observe só, em 1930, Luiz Carlos Prestes, que era um oficial das Forças Armadas, tentou implantar, através da Revolução Armada, o comunismo, a ditadura no Brasil. Mas ele não pôde, porque o Getúlio Vargas foi lá, tomou o poder, deu um golpe e implantou a ditadura dele. Em 1935, Luiz Carlos Prestes tentou novamente e não conseguiu. Ele teve até que se exilar na Rússia. Pois é. Então, o que aconteceu? Após essas tentativas, houveram outras tentativas, e aí, quando foi em 1961, 1964, o presidente da República, que era o chamado Jango, tinha um viés esquerdista, um viés comunista. E os militares decidiram tirar ele do governo. Não foi especificamente os militares, mas foi o Congresso Nacional naquela época, certo? Que o presidente do Congresso, na época, declarou vaga à presidência da República, declarou vacância. E aí eles elegeram indiretamente um presidente da República militar. Então, o que acontece? Vendo que todas as maneiras, as formas de implantar o comunismo, a ditadura do proletariado através da Revolução Armada nunca funcionou no Brasil e em alguns outros países, eles decidiram trabalhar o socialismo fabiano, que é justamente o comunismo segundo a vertente de Antônio Gramsci, certo? A vertente de Antônio Gramsci, que é o comunismo implantado de forma lenta, através da chamada revolução cultural. Pois é, por isso que você vê as nossas universidades todas aí tomadas por um pensamento de esquerda, onde as pessoas da direita, os acadêmicos da direita, não podem nem sequer dar a sua opinião, porque eles não têm direito de fala. Então, a esquerda deixou a Revolução Armada para trabalhar a Revolução Cultural, o chamado socialismo fabiano, que inclusive foi criado em 1884 na Inglaterra por um grupo de intelectuais. Veja só, o socialismo fabiano, ele tem como seu símbolo original um lobo com pele de ovelha. Depois eles mudaram e colocaram uma tartaruga. O que significa? O lobo com pele de ovelha, todo mundo conhece o significado. Mas a tartaruga, por que eles mudaram? Porque o significado da tartaruga é que ela anda devagar. Ela é lenta. Então assim é o projeto do socialismo fabiano, que vem sendo implantado no Brasil durante anos pela esquerda. E quando eu digo esquerda, eu não me refiro somente aos partidos declaradamente de esquerda, mas sim também ao PSDB, que é Partido Socialista Democrata do Brasil.
Pois é, o FHC, ele comunga dos pensamentos de Antônio Gramsci. Justamente, eles são mais moderados, eles não têm pressa. Popularmente, como se diz, eles vão comendo pelas beiradas. Pois é, esse socialismo fabiano implantado, que vem sendo implantado no Brasil, aos poucos, de forma gradual e de forma lenta, eles vão transformando a sociedade de duas formas: de baixo para cima, através das instituições, através a ocupação de espaços. Eles ocupam os espaços na OAB, ocupam os espaços nas universidades, na CNBB, que faz parte da Igreja Católica, os sindicatos. Pois é, eles ocupam todos os espaços. E nas universidades, eles vão transformando a mente dos acadêmicos em uma mente revolucionária, segundo os pensamentos de Karl Marx e de Antônio Gramsci. Pois é isso que acontece. E segundo também os pensamentos da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma escola que foi criada na Alemanha em 1823, 1824. Essa escola é uma escola que eles criaram, um grupo de intelectuais, criaram uma engenharia social. Uma engenharia social. Eles criaram formas de destruir os valores do Ocidente. Foi isso que eles fizeram. E é isso que você vê hoje acontecer no Brasil. A destruição da família. A implementação, a liberação, a discriminação das drogas. Pois é. A implementação do aborto, descriminalização também do aborto. Não é assim que eles estão fazendo? Pois é, isso funciona de forma gradual, de forma lenta. Se eles não conseguem passar no Congresso, eles vão aonde? Recorrer ao STF. Ou quando eles não conseguem através do STF, eles vão através do Conselho Nacional de Justiça, de forma administrativa. Também através do Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Eles usam todos os meios para implantar o comunismo através do pensamento gramsciano. Pois é, ele é lento, ele é demorado, eles não têm pressa, eles vão mudando toda a sociedade. Quando eles chegam ao poder, aí eles usam outros meios, que é no caso a presidência da República, se der pelo Congresso, se der pelo STF, e assim eles vão transformando a sociedade lentamente. É por isso que muitos esquerdistas dizem e muitos jornalistas dizem que não existe mais comunismo. Justamente porque ele foi mudado, ele foi modificado, ele foi transformado. Eles deixaram de trabalhar a ditadura do proletariado, a tomada do poder através da Revolução Armada, e passaram a se dedicar à tomada do poder através da Revolução Cultural. Porque Antônio Gramsci aperfeiçoou os pensamentos de Marx, as ideias de Karl Marx. Porque a Revolução Armada de Karl Marx, ela não deu certo em todo mundo como ele pensava. Ele queria que os trabalhadores de todo mundo se unissem contra os seus patrões e tomasse o poder. E não foi isso que aconteceu. Então um grupo de intelectuais, juntamente com Antônio Gramsci, se juntaram, analisaram, verificaram que houve um erro e eles modificaram a forma de implantar o comunismo, não só no Brasil, mas como no mundo. Pois é esse comunismo hoje que está sendo implantado no Brasil, de forma lenta, de forma gradual. Eles não têm pressa, modificando a cultura, modificando a mente das pessoas. É por isso que Lula disse que vai ser de forma que a mente das pessoas estejam preparadas. E é isso que eles vêm trabalhando durante muitos anos, conforme o vídeo que eu te mostrei aí agora. Então o comunismo ele existe, ele só mudou a vertente, porque ele tem comunismo segundo Lenin, a vertente de Lenin, a vertente de Antônio Gramsci, e assim vai. Eles vão se adaptando. O próprio conceito de comunismo, dado por Karl Marx, um dos conceitos,
foi dizer que a abolição, a extinção da propriedade privada, ou seja, tudo ia ser do Estado. Mas isso mudou, Já não fazem mais isso. Já não estatizam as empresas, não. Eles criam multas, eles criam impostos e cargas para sobrecarregar as empresas e deixam lá eles gerando dinheiro para eles. É assim que funciona hoje. E já Olavo de Carvalho definiu o comunismo como um movimento político intelectual. Ou seja, o comunismo não é estático. Ele muda, ele se aperfeiçoa, ele se transforma. E hoje ele usa uma carapaça chamada democracia. Pois é uma capa que ele veste para enganar a muitas pessoas desavisadas. Meus amigos, fica com Deus, curte esse vídeo, comenta e compartilha. Até logo.